A gente começa com o Gerson. E na coletiva de hoje, coletiva de apresentação, né? Que estava ao lado do Pedrinho. O outro Pedrinho. O outro Pedrinho, né? O mais endinheirado. Isso. O Gerson. Embora o outro também não tá mal, não, né? Não chega até a grana, mas fez uma boa carreira. Tá tranquilo. É difícil. Mas tá tranquilo, tá melhor que a gente. Sim. Tá melhor que a gente. Isso aí não há dúvida. Gerson falou sobre possibilidade de seleção brasileira, né? Afinal de contas, o homem tá voltando em um semestre decisivo aí para a convocação para a próxima Copa do Mundo. Vamos lá. Eu sou um cara que não gosto muito de reclamar, sou grato a Deus por todas as oportunidades que me dá. E a minha aceita de vir para o Cruzeiro porque foi um projeto irrecusável, aonde também o que me fez aceitar esse projeto foi todo o esforço que o Pedrinho, o Pedro Júnior e o Bruno fizeram. E o professor também, que foi muito importante. Eu acho que quando tem um esforço muito grande de uma parte em te querer em um ambiente, acho que isso vai muito em consideração. E em questão, óbvio que o sonho está na Copa do Mundo, é o sonho de todos os jogadores. E como eu falei antes, o projeto Cruzeiro me deixa muito mais próximo disso. Óbvio que eu tenho que fazer o meu trabalho em campo, até porque aqui no Cruzeiro eu estou tendo toda a estrutura para isso. Muito bem. Ozinho, vamos lá. A pauta seleção brasileira, né? Uma das perguntas aí da coletiva. Que o Gerson é pelo menos eu acho, um excelente jogador e que foi uma baita contratação do Cruzeiro. Isso eu não tenho a menor dúvida. A questão é, este retorno para o Brasil, jogar no Cruzeiro, que é um time que vai brigar por tudo esse ano, deixa o Gerson realmente mais próximo da Copa, de uma convocação para a seleção brasileira, Ozinho? Então, a gente, antes de anunciar a contratação dele, tinha especulação, a coisa bem encaminhada. Nós debatemos isso no Equipe F, né, Zé Elias? A gente teve essa pauta, ou não sei se durante o programa, se não me engano, foi até eu que puxei isso. Achei que, de repente, a decisão dele vir seria também por isso. A gente conversou e a minha opinião foi essa. Eu acho que ele, antes de ir para o Zenit, ele estava sendo convocado. Ele, inclusive, o Ancelotti também o convocou. Ele jogou, fez um tripé de meio campo com o Bruno Guimarães e com o Casimiro. Se não me engano, foi o jogo na Neoquímica, né? Se não me engano, foi esse jogo contra o Paraguai. E assim, desde que ele foi para lá, ele não teve mais a oportunidade. Ele saiu do radar. Mesmo outros jogadores jogando na Rússia foram convocados. O Luiz Henrique estava lá e foi convocado, mas ele não. Me chamou a atenção, né? Parece que o Ancelotti começou a testar vários outros jogadores nessa função. A gente viu o Jean Lucas, né, do Bahia, sendo convocado, o Andrei, que é reserva no Chelsea, vários outros atletas, mas firmar ali como figura carimbada na Copa do Mundo, eu acho que é o Casimiro e o Bruno Guimarães, e o Paquetá também, que faz essa função de segundo, às vezes terceiro, homem de meio campo. Mas até o Fabinho foi novamente convocado depois de tanto tempo jogando lá no mundo árabe, porque diz que é a característica parecida com a do Casimiro. Resumindo, eu acho que sim, a chance dele aumenta. Tem mais uma convocação em março e depois tem a convocação final. Se ele se apresenta bem no Cruzeiro, o Cruzeiro que já tem um time bem montado, bem estruturado, a chegada do Tite dá essa motivação, ele entra e encaixa bem nesse time que já está montado, então ele é ótimo jogador, muito bom para se adaptar a qualquer tipo de sistema de jogo, e o Tite já falou que pode utilizar ele em várias funções. O Cruzeiro provavelmente vai começar aí despontando como aquele time que briga pelo título para bater com o Palmeiras, com o Flamengo, até pela contratação dele, acho que entra nesse patamar, sim. Então, se ele repete as boas atuações que ele tinha no Flamengo, ele pode sim buscar uma chance. Falta um pouco tempo, mas não tem uma definição ali nessa função dos 26 que vão ser convocados, pelo menos ele vai levar ali 4 volantes. E ele que se encaixa como volante e como também meia, abre uma oportunidade para o treinador até levar menos jogadores nessa função. Enfim, eu acho que o Gerson é ótimo jogador, vem para um grande clube, um clube que está investindo para buscar os títulos, e ele jogando bem, e a gente sabe que ele é bom jogador, encaixando, ele pode ter a chance sim. O Ancelotti pode dar novamente a oportunidade para ele. Tem a chance, mas vamos lá. Numa escala de 0 a 10. Sim. O Gerson, até março, o Gerson vai ter o Campeonato Brasileiro. E o estadual, aí, se quiser aproveitar no estadual, ok, tá aí, mas o Campeonato Brasileiro é que é a vitrine. Inclusive, dia 11 de março, teremos Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, né? E daqui a pouco eu vou repercutir aqui muito do que o torcedor do Flamengo está falando sobre o Gerson. Mas assim,
Até março ele tem o Campeonato Brasileiro, depois para pensar numa convocação para a Copa, ele vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores. Se ele jogar, o que o Zinho falou, o nível que ele estava jogando no Flamengo antes de ir embora, ele era o melhor jogador do Flamengo na temporada ali. Sim. Ele estava jogando muita bola, com muita regularidade, né? Uma escala de 0 a 10. Quanto você colocaria de chance para ver o Gerson na Copa do Mundo se ele estiver realmente bem no Cruzeiro, jogando e mediante a possibilidade ali na seleção? Ele é coringa, né, cara? Ele faz várias funções. Se ele estiver jogando o que estava jogando antes de sair, a possibilidade é grande. Eu daria um 8, porque ele é bom jogador e ele tem uma coisa que são poucos jogadores que têm, a versatilidade de jogar em várias posições. Então isso ajuda o treinador. Muitas vezes ele não precisa fazer as trocas, né? Ele troca posições ali com os jogadores dentro de campo e você consegue ajustar a sua equipe de acordo com o adversário. Agora, eu não sei quanto tempo, vamos dizer assim, ele vai se encaixar no sistema tático do Tite, quanto tempo o Tite vai armar essa equipe e como ele vai armar para o Gerson poder jogar, como é que o Gerson vai ser utilizado. Isso eu acho que vai ser o grande desafio. Que o Gerson tem qualidade, todo mundo sabe. Sim. Acima da qualidade, ele tem duas coisas que eu acho que são importantíssimas. A primeira é a versatilidade e ter a capacidade de se adaptar muito rápido nas posições. E para mim, aquela que é a mais importante para um jogador como o Gerson, que é a personalidade. A bola, jogo difícil, já dá a bola aqui para mim, jogo grande ele aparece para o jogo, ele chama a responsabilidade, ele se torna um líder, ele se torna uma referência dentro do jogo. Isso é fundamental para quando você quer criar referências dentro do campo, dentro do seu elenco, para poder ajudar a sua equipe a conquistar títulos. Então isso é importante. Eu acho que ele tem muito isso no seu DNA, porque no Flamengo conquistou bastante. Minha única pergunta é como o Tite e quanto tempo o Tite vai levar para arrumar essa equipe para poder o Gerson aparecer da maneira que ele estava jogando no Flamengo. Acho que demora muito? Acho que é muito complicado? Porque eu acho que o Tite ele demora um pouquinho para acertar equipes. Uhum. Né? As equipes do Tite que jogaram futebol demoraram um pouquinho para ter esse entendimento, para ter o conhecimento que ele deseja, né? A forma como ele trabalha. Eu acho que o Tite precisa também se provar, vamos dizer assim, né, em planos A, B, C, porque a gente sabe que hoje em dia os treinadores, nós estamos vendo os jovens treinadores aí, dentro de 90 minutos de jogo, os caras colocam 3, 4 sistemas de jogo com a bola, sem a bola, com pressão, sem pressão, estratégias, tudo isso envolve um futebol novo, um futebol intenso. Eu acho que o Tite tem essa responsabilidade, tem uma expectativa muito grande pela contratação dele, para que ele pudesse fazer essa equipe do Cruzeiro, que no ano passado já jogou um bom futebol, que ele possa melhorar o futebol jogado no ano passado e que possa ser competitivo diante do Flamengo e do Palmeiras. Eu acho que são essas duas equipes a serem buscadas no futebol brasileiro. O único desafio é quanto tempo o Tite vai colocar esse time para jogar. Tem uma enquete aqui no YouTube, antes de passar para o Breiler, vou até passar a enquete para o Breiler responder, e aí o Breiler já discorre aí sobre o tema. Gerson fica mais próximo da seleção após chegar no Cruzeiro? Sim, está mais próximo. Ou não? Já era, não dá mais tempo, o Gerson não vai para a Copa do Mundo. Tem enquete no YouTube, você participa lá com a gente. Daqui a pouco eu vou registrar algumas participações, até para falar dessa relação com o Flamengo, porque o que tem de gente aqui revoltada com o Gerson, dizendo que é ingrato, que é um vendido, que não joga nada. Tem muito torcedor aqui do Flamengo bravo, e a gente vai falar um pouquinho desse encontro. Aliás, esse Flamengo e Cruzeiro tem reencontro com o Tite, né? Tem o Caio Jorge que não foi. Essa rivalidade Flamengo e Cruzeiro promete nesse ano, porque a do Flamengo e Palmeiras já está estabelecida. O Cruzeiro entrou nessa brincadeira, essa rivalidade promete, hein? Mas responda a enquete e discorra sobre o tema, Breiler, por favor. Não, e dá pano pra manga esse assunto também, porque tem um pouco de recalque aí do torcedor rubro-negro, que não aceitou muito bem a saída do Gerson no ano passado, e tem uma história que é mais complexa do que parece, porque na época o Flamengo abaixou a multa e muita gente se esquece disso. Foi. Então, pro Flamengo foi conveniente vender, não foi nem vender, porque o Zenit pagou a multa rescisória. Mas ali era do jogo, o Gerson não fez nada demais, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Em relação ao Zenit, é claro que o Gerson se aproxima mais da seleção, porque ele tomou uma escolha esportiva ruim para a carreira, do ponto de vista, tirando grana, parte econômica, olhando só para a projeção, para ele foi um passo atrás, vai para a Rússia, na situação em que os clubes russos estão, sem competições europeias, vai para um outro lugar que demora a se adaptar, tem estilo do treinador, o Gerson ainda sofre com esse processo. Então, é natural que ele perdesse espaço na seleção, ainda mais vai, e não é garantia de que vai jogar por ter sido contratado pelo valor que foi. Então, por tudo isso, né, ali o Gerson não tomou uma decisão pensando em seleção ou projeção de carreira. Foi uma decisão pensando basicamente num bom contrato oferecido pelo Zenit. Agora, volta para o Brasil, volta para um time em que ele certamente será titular, com um treinador que o conhece, que o valoriza, o Gerson novamente se coloca no radar. E até pensando nas opções, hoje, Bruno Guimarães e Casimiro, para mim, estão garantidos na Copa. Esses dois vão, se estiverem bem fisicamente, vão lá. O restante, olhando para o meio campo, os outros concorrentes, né? Aí tem Andrei Santos,
tem Joelinton. Mas a pergunta é, ele vai jogar como um segundo volante, como dois jogadores ali no meio campo, ou ele vai jogar aberto, fazer uma função diferente, aberto ou centralizado? Como é que... Essa é a grande... Qual é a dúvida? Como você falou, Zé, o Gerson é muito versátil. Então ele pode fazer esse segundo volante, no lugar do Bruno Guimarães, ser uma alternativa ao Bruno Guimarães, ou ele pode jogar como um meia também. E aí ele tem como concorrente o Paquetá se voltar para o Flamengo, né? Ainda, e se o Ancelotti quiser, desculpa, não, e se o Ancelotti quiser, dependendo de contra quem vai jogar com 3 homens ali, fortalecendo mais esse meio campo, ele pode colocar também o Casimiro, o Gerson e o Bruno Guimarães. Perfeitamente. Encaixa, e o Gerson tem essa característica, né? No Flamengo, quando precisava jogar aberto, ele jogava. Eventualmente, até fez a função de um meia de criação, quando o Arrascaeta não estava. Então, isso para o Gerson é tranquilo. Agora, o que pesa nesse caso, e aí, em relação a esses outros concorrentes, tirando o Casemiro e Bruno Guimarães, o Gerson, bem fisicamente, com ritmo, se garante contra qualquer um deles. Para mim, o Gerson é um jogadoraço. E bola, ele tem o suficiente para chegar na seleção. Para mim, o que pode pesar contra o Gerson não é nem tanto a adaptação ao Cruzeiro, mas o fato do Ancelotti ter achado um sistema com mais atacantes. Então, se ele for com 4 atacantes, o Gerson passa a ter como concorrente, e o Gerson hoje não tem o status de titular na seleção. Jogadores de frente, porque na Copa passada o Tite resolveu levar mais atacantes do que meio-campistas, e isso pode acontecer. Mas do ponto de vista de bola, e comparando com jogadores da posição, alternativas para ali, e jogadores de criação, com a categoria do Gerson, têm sido raros, né, nessa safra, eu vejo que o Gerson, de fato, dá um pé para voltar à seleção. O tempo é curto, só tem mais uma data FIFA, mas como o Zinho bem lembrou, o Gerson já foi testado pelo Ancelotti, já teve convivência ali com o treinador da seleção brasileira. Eu vejo que a questão dele é se colocar na ativa novamente e voltar a jogar em alto nível, e para mim é questão de tempo para isso acontecer. Ô Zinho, as cornetas já estão tocando aqui. O Silvestre Alves diz, mercenário, Gerson e ingrato. O Max Romeu diz aqui, escolha pelo Cruzeiro, foi o único time que se dispôs a pagar o valor que o Zenit pediu. A Cruz Maltina aí não é flamenguista, né? A Cruz Maltina é Vasco. Gerson joga nada. E aqui tem o seguinte também, ó, o Reinaldo. Tenho certeza que a Cruz Maltina ia querer o Gerson no Vasco. Eu adoraria no meu time. Projeto irrecusável do Cruzeiro, o Gerson tá no Flamengo. O maior projeto que o Flamengo no Brasil é difícil. Sai pro Zenit. Meio ano depois, vem com essa história de Cruzeiro, projeto irrecusável. Pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, Zinho, você que conhece muito de Flamengo, venceu muito lá, mas também venceu no Cruzeiro, é bom lembrar. Flamengo e Cruzeiro, Maracanã, 11 de março. Como é que vai ser a recepção pro Gerson, hein? Se eu não estiver trabalhando, eu vou assistir o jogo. Opa, todo mundo! Pô, sensacional. Pô, maravilhoso, que jogaço. Primeiro que os dois times estão recheados de ótimos jogadores. Vão disputar, com certeza, a parte de cima da tabela de todas as competições que eles vão jogar. E eles vão jogar Libertadores, vão jogar Campeonato Brasileiro, né? Vão se confrontar. Tem no meio do caminho lá depois também Copa do Brasil. Tem muita coisa. Promete. O Breyer falou, e realmente, você, o Zé, está se criando, você falou, né? Ao longo desses anos, as contratações, e aí acaba que essas equipes começam a disputar a maioria dos títulos, e aí as mídias sociais, nós também da imprensa, a gente começa a debater quem está disputando o título. E aí a gente começa a comparar os times. Então a gente também acaba criando uma rivalidade saudável. Que isso é muito bom, essa rivalidade. A rivalidade é de dois clubes com potência para contratar jogadores de altíssimo nível. O Flamengo estava oferecendo 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Aí o Cruzeiro vai lá e paga 27 milhões de euros pelo Gerson. Então a gente está vendo as contratações. Aí o Palmeiras vai lá e tira o Marlon, que é o capitão do Botafogo, e contrata. Aí agora a gente está vendo o Grêmio tirando o Everton. Então isso mexe com o cenário, mexe com o futebol, mexe com a paixão, com a emoção. É normal, a gente está vendo nossos amigos do YouTube se manifestando. Cada um puxa um pouco mais pelo coração, é normal. Agora, não é pelo coração que eu vou falar aqui. Todo mundo sabe da minha identificação com o Flamengo. Mas quando o Gerson saiu, e não estou falando isso hoje, eu estou falando naquela época mesmo, eu achei que ele fez uma escolha ruim. Financeiramente, é ele que sabe da vida dele. Tá certo, tem que ver o melhor que é para ele, para a família dele. O futebol é curto, o cara tem que explorar e conseguir financeiramente o máximo que puder, para depois ter uma sequência na vida, porque para-se de jogar muito cedo, muito novo. Hoje os caras estão indo até 40 anos, mas não era assim. Não era assim. E você vive muito mais tempo depois que você para de jogar. Então, se o cara não tiver uma estrutura, fica difícil, fica complicado. Enfim, eu estou falando esportivamente. Falei, e se quiser pode puxar aí o pessoal que fica fazendo as gravações do que a gente fala. Eu falei na época,
Se o Gerson for para a Rússia, ele está dando adeus à Copa do Mundo. Porque no Flamengo, ele é, junto com a Arrascaeta, ou às vezes até ele, é o melhor jogador. É o que está atuando melhor, é o que mantém a regularidade, é o que tem a versatilidade, é o que joga mais jogos. Dificilmente a gente viu o Gerson ser poupado no Flamengo. O cara é uma máquina, era apelidado de Coringa. E eu falei, eu não faria esse movimento. Porque eu sei o que é disputar uma Copa do Mundo e o que te proporciona você jogar uma Copa do Mundo. E se for campeão, então nem se fala. Parte financeira é fundamental, mas o cara ser campeão do mundo sempre vai estar na história e vai estar pingando alguma coisa, vai estar aparecendo alguma coisa. Né? E sem contar o currículo, né? O cara chegar e falar, pô, eu joguei uma Copa do Mundo, eu fui campeão do mundo. Você ter... cada um faz a sua escolha. Eu dei a opinião que se ele fica no Flamengo, para mim ele seria um dos jogadores de meio campo na Copa do Mundo. Seria o jogador, pelo que ele vinha jogando. Então eu achei ruim a escolha dele. E também achei muito complicado o que o Blair falou. O cara tinha uma multa de 100 milhões, sei lá, eu não lembro direito qual era a multa. Daqui a pouco há uma redução que ficou muito viável para um time de fora vir contratar e pagar essa multa rescisória. Como o valor da multa rescisória, teoricamente, para os times de fora era baixo, era muita grana. Foi 25 milhões, não foi? Isso, Que ele foi vendido foi de euros. Isso Depois aí. a nossa equipe aí, 25 milhões de euros. Eu acho que para o exterior, para esses times da Rússia e tudo, a Arábia nem se fala, times de potência da Europa, não é um valor alto. É muito dinheiro, sem dúvida. Mas eu estou falando nesse mundo do futebol, não é um valor alto. E aí sobra o quê? Os caras fazerem um contrato muito bom para ele. E, de repente, ele visualizou isso. Essa parte financeira, acho que foi uma condução errada, tanto é que ele dá uma volta atrás. Então tem a paixão, o pessoal fala, ingrato e tal. Eu acho que ele se arrependeu, ele viu que fez besteira. Foi para lá, de repente não gostou, viu que... E eu falei isso. Gente, ele vai jogar só o Campeonato Russo. A Rússia, por causa da guerra, não está jogando nenhum tipo de competição internacional. Não vai ser visto, né? Cada um gosta do que... Eu fui fazer a Copa do Mundo na Rússia, não gostei. Achei um lugar. Falei, pô, para morar aqui ia ser duro, ia ser difícil. Eu, quando ia fazer algum tipo de contrato, antes de tudo, como é que é o lugar? Como é que vai ser? Minha família vai se adaptar bem? Antes de pensar só na parte financeira. Não sei se ele fez esse caminho. Eu acho que ele fez um caminho errado, ruim, escolha ruim, esportivamente principalmente. Tanto é que agora, com um baita de um contrato que o Cruzeiro oferece para ele, né, pagando o que os russos queriam, não deixa de ser um projeto interessante e ele realmente bateu aquela coisa, quero jogar uma Copa do Mundo. Todo mundo pode se arrepender de uma decisão ruim, mas acho que a diretoria do Flamengo também facilitou. Ele fez a escolha, de repente foi ele que quis sair, mas acho que a diretoria do Flamengo, na época, facilitou essa saída, não fez muita força. E assim, eu concordo plenamente com o Zinho sobre a escolha esportiva do Gerson. E na época que ele saiu, era praticamente uma unanimidade de pessoas dizendo, olha, o cara tá se despedindo da seleção, isso aí pensando só na bola não é legal. Mas claramente era dinheiro, né? Mas é um E direito. tá tudo bem também, É um hein? direito legítimo. Tá tudo bem. Eu até... Tem uma coisa que eu defendo, William, é que jogador profissional nenhum deveria ter a carreira gerida pelo pai. E aí, seja o Neymar, o Gerson... Para mim, você acaba misturando as coisas, o pai acaba tendo uma ascendência muito grande nas decisões. O Lewis Hamilton, né, da Fórmula 1, um piloto consagrado, heptacampeão de Fórmula 1, ele falou, pô, depois que eu separei, meu pai fazia a minha gestão profissional, depois que eu rompi aí na parte esportiva com meu pai, a carreira desmanchou, porque ali acabava brigando e tinha ali a influência muito grande do pai, uma coisa pessoal, e os jogadores deveriam fazer isso. Mas... ainda assim, mesmo com o Marcão, pai do Gerson ali perto, ele até defendeu o pai na entrevista hoje, é um direito do atleta também, junto com sua família, escolher o que é melhor financeiramente para a carreira dele e deixar isso de lado. Agora, se ele tivesse saído do Flamengo pela porta dos fundos, pô, sacaneando, forçando, colocando a faca no pescoço da diretoria para sair de qualquer maneira, gerando prejuízo para o clube, aí sim seria uma coisa. Mas... o Zenit foi lá, pagou a multa do Gerson, 25 milhões de euros, uma grana considerável, uma das melhores vendas da temporada passada. O Flamengo concordou em baixar essa multa na renovação de contrato com o Gerson. O Gerson, durante muito tempo, reivindicava um aumento, o Flamengo segurou, até deu aumento para outros jogadores antes do Gerson, também um direito legítimo do clube. Agora, chega nesse momento em que o jogador volta para o futebol brasileiro, o Cruzeiro que se dispôs a bancar o que o Zenit estava pedindo dessa vez, e gera esse barulho todo, né? Esse hate em cima do Gerson. E o Gerson, queira ou não, é um ídolo histórico do Flamengo. Isso daí ninguém apaga. Mas tá maculado? Não deveria. Mas você acha que tá? Mas eu vejo que tem uma vilanização desproporcional. Isso Mas é normal, né? No futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, na vida hoje, ou você é herói ou você é o bandido. E o problema disso está no exagero, né, Zé? De colocar um fardo em cima do jogador que ele não merece carregar. Mas hoje tudo está exagerado.
tudo está exagerado, ainda mais quando você rotula uma pessoa pelo lado negativo. Isso aí vai reverberar muito mais do que você falou assim, ele fez uma escolha que faz parte dentro de um processo de um jogador de futebol do qual a vida tem 10, 15 anos de durabilidade. Mas não fizeram isso com o Everton Ribeiro, não fizeram isso com o Gabigol, não fizeram isso com vários jogadores que saíram. Mas eu não estou falando especificamente do Gersonzinho, eu estou falando da vida como ela é hoje. Né? Há uma necessidade de você vilanizar as pessoas. Há uma necessidade hoje na internet de você julgar as pessoas, condenar as pessoas, sem você saber, primeiro, quem são as pessoas, porque as pessoas não conhecem, as pessoas conhecem o Gerson jogador. Ninguém conhece o Gerson pessoa. Ninguém conhece a família Gerson. E aí eu estendo para todos nós aqui. Ninguém conhece a família do William, ninguém conhece o Breler, ninguém conhece o nosso megamente aqui, o Braz. E aí as pessoas se sentem no direito de julgar, de nos julgar e colocam assim, de uma forma que, assim, você é a pior pessoa do mundo. Calma. Existem coisas por trás que não aparecem na imprensa, que não aparecem na vida dos outros, que ninguém sabe. Foi tópico da conversa do Gerson hoje na coletiva. E não dá o direito das pessoas, mas infelizmente a internet tem essa possibilidade. Aquela famosa política do cancelamento, aquela famosa política do esse cara não presta, esse cara tem que ser exonerado, esse cara tem que ser... Até ameaças de morte as pessoas recebem, justamente porque fazem uma escolha e faz parte da vida. É natural agora, não é normal. Por exemplo, você escolhe ou faz um jogo ou comete um erro, o cara ir lá no Instagram do filho do jogador e, teu pai, você é isso, você é aquilo. Nós estamos no extremo e tudo que é extremo é péssimo. Né? E aí eu não estou falando do caso do Gerson, de outras pessoas, de outra maneira, e a forma como nós estamos vivendo. Eu acho que o Gerson está muito claro. O Gerson fez uma opção financeira. Né? Foi uma opção financeira. Pronto. E quantos não fizeram? Assim como o Neymar, quando saiu do Barcelona pro PSG, ou quando foi jogar na Arábia. Agora, eu acho que ninguém pode apagar a história do Gerson, que ele fez no Flamengo, ou quem é o Gerson, simplesmente por escolhas profissionais. Nós não temos, na minha opinião, não tenho direito de, o Gerson, matar o Gerson, ou condená-lo, ou escrachá-lo. Não, eu acho que faz parte, porque quem não iria fazer? Claro. Quem não iria pensar, se você tem uma oferta, que você tem um trabalho de 10, 15 anos no máximo de vida, para depois você ter mais 40 anos vivendo. E aqui, ninguém sabe, vamos falar da vida, como é que funciona a vida de jogador de futebol? Jogador de futebol sustenta a família inteira. Na grande maioria, se você não pegar... Não só a família, né? Às vezes tem os penduricalhos também. Se você pegar 10 jogadores, você vai ver que 6, no mínimo, têm as mesmas histórias. Né? Infelizmente é assim. Né? Então, assim, não dá para julgar, a gente não sabe. Mas, infelizmente, é assim. E o Gerson fez a escolha que ele achou, se sentiu no direito, vou fazer isso. Pronto, acabou. O Gerson... Agora, não dá para pagar o que ele conquistou e o que ele foi e o que ele representou no Flamengo. Isso. Porque é a mesma história de... É ídolo. Né? Vou apagar o que... Não, o Gerson, em todos os instantes que esteve vestindo a camisa do Flamengo, ele honrou a camisa do Flamengo. Então. Ele era o cara que mais jogava. Todos saíam. Todos saíam. O Gerson jogava. Quarta, domingo, Você tocou num ponto muito legal. Até pra gente ouvir o Gerson aqui na sequência falando justamente sobre esse tópico aí que você está abordando, mas assim, isso é uma coisa importante lembrar. Até a hora do Gerson sair, o Gerson era o cara com maior minutagem no Flamengo no ano passado. Era o cara com maior minutagem. E as duas passagens dele pelo Flamengo, ele entregou. Isso é verdade. Com dedicação, ele foi um cara, ele foi uma liderança, inclusive, a história do Gabigol. Vocês lembram? Capitão. Capitão, assim, liderança. Quando o Gabigol fez gol lá no Maracanã, teve aquela coisa com o Felipe Luiz e tudo, no começo do Felipe e tal. O Gerson foi lá e deu uma dura no Gabigol, lembra? Ele era uma liderança, ele entregou liderança, ele entregou gol, ele entregou assistência, ele entregou dedicação, ele entregou comprometimento, ele entregou título, ele entregou tudo que ele podia entregar. Tudo que ele, nas duas passagens. Né? Mas teve um momento... Claro, todo mundo oscila. O Arrascaeta teve maus momentos, o Gabigol teve maus momentos, o Everton Ribeiro, citado aqui pelo Zinho, teve maus momentos. Teve situações, eu sei que todo mundo que fica muito tempo no lugar vai oscilar, vai acontecer, normal. Mas, no geral... Eu não lembro do Gerson não, hein? Pois é, então. No geral, o cara teve uma entrega exemplar no Flamengo. Como ele saiu, a opção que ele fez, pode discutir, pode ficar chateado, aborrecido, etc. Mas, cara, é uma opção de vida. Ele fala sobre isso na coletiva. Vamos dar uma olhadinha. Meu pai foi meu primeiro treinador, muitos de vocês não sabem, foi meu primeiro treinador, começamos treinando ali na rua. A gente esteve junto quando a gente passava dificuldade. A gente esteve junto. Meu pai sempre acreditou em mim. Até mesmo quando eu não acreditava, meu pai acreditou. A gente briga bastante, mas eu fico emocionado de falar isso. Porque muitas pessoas criticam, falam muita coisa, mas aí é fácil você falar de... Até porque o mundo que a gente vive hoje, é muito fácil falar da vida do próximo, né? Hoje falamos mais da vida do próximo do que da nossa própria vida. Então criticam muito ele, falam muita coisa, mas quando tu tá num sofá dentro de casa, é muito fácil tu pegar o telefone
e falar. É muito fácil eu pegar o telefone por trás de uma rede social, falar do Pedrinho aqui, mas ninguém sabe o que a gente passou. Ele tava comigo quando a gente não tinha nada o que comer em casa. Não vai ser agora que eu vou abandonar ele. Tamo junto até o final. Isso aí tá na conversa, meu amigo. Isso aí na hora que o cara opta em ir pro Zenit, ou ir pro Catar, ou ir para qualquer lugar onde ele vai sair um pouco do foco, que ele vai sair, né? Talvez perca uma oportunidade de seleção brasileira, pro cara tá pesando aquilo lá. Não, William, Essa relação com o pai, com a família, tá certo, tá errado, tá, como o Breira levantou aqui, às vezes atrapalha. Eu também acho que em muitos momentos atrapalha, porque é uma relação muito difícil, muito complicada. É família, cara, é outro nível de relação, né? Para algumas pessoas isso é bom, para outras pessoas isso é ruim, mas é a relação dele com o pai dele, cara. Eu sei, cara, eu entendo, olha, eu entendo perfeitamente isso. Meu pai não cuida da minha carreira, mas eu sei o quanto eu penso nele em cada momento da minha vida, da minha profissão, de coisas que eu posso fazer por ele. Eu sei como é que é isso. Se eu não estivesse aqui cuidando da minha. Não é? E, assim, É isso. e o que eu discordo, William, é de ter uma gestão profissional de carreira tocada por um familiar que muitas vezes vai tomar uma decisão mais passional ou em prol da família e não da carreira. Acho que a gente não pode generalizar. Não, Eu acho que tem casos e casos. Assim, dependendo daquilo que você tem como prioridade, às vezes as suas prioridades elas mudam na vida constantemente, minuto a minuto. Sim, sim. Dependendo do que você passa, dependendo das suas escolhas, dependendo do que você... Hoje eu faço uma escolha que essa escolha errada, eu vou ter que correr atrás de tudo que aconteceu. Né? Mas eu discordo de algumas coisas do pai do Neymar e tal, mas em termos de gestão, o pai do Neymar para a carreira do Neymar foi fantástico. O pai do Neymar para a carreira do Neymar foi fantástico. Vejam o que ele conquistou, vejam a marca que ele conquistou, vejam o que o Neymar conquistou como pessoa, né? Pessoa não, a marca Neymar. Mas, assim, existem casos e casos. Eu tenho casos também que tem pais que atrapalharam. Já contei aqui no dia que o pai vendeu, né? Teve um pai que vendeu o jogador nem sabia. Foi chamado no clube, quando ele chegou lá, o cara falou, o que aconteceu? Não, seu pai vendeu você precisa ir embora. O cara falou, mas eu estou bem aqui. E teve pai que falou assim, não, vem cá, esse daqui não, eu não vou, vocês querem que meu filho, que eu assine para o meu filho ser escravo? Não. Ele vai ser profissional, como nós somos profissionais aqui. Existem casos e casos. Claro. É que tem muitas coisas por trás, muitas vezes, dos pais, né, do significado pai. Eu falei aqui sobre, é muito mais fácil a gente falar e dar um peso maior, porque o pai do Gerson está lá. Se fosse o empresário, nós estávamos, não, o empresário do Gerson está forçando a barra e tal. Mas só que a figura pai ganha uma dimensão maior. Claro. Entendeu? Só que essa figura pai, muitas vezes, passou aquilo que o empresário não passou. E aí tem um peso maior para o atleta. E o Zinho tá rindo ali que passou o atleta Marcão, né? O atleta Marcão, pô, é isso. Foi o BAP que lançou essa, né? No ano passado, quando o Flamengo fazia proposta ali para renovação, falava, o atleta Gerson gostou, mas o atleta Marcão não concorda. Mas isso, o BAP, por exemplo, Zé, não faria isso se fosse uma gestão ali convencional, né? Quando é um empresário, não é familiar. Ele usou disso também por ser o pai do Gerson. E eu vejo que, mesmo discordando desse modelo de gestão feita de forma familiar, eu também vejo que a galera pesa muito em cima da figura do pai do Gerson, como se o Gerson fosse um cara desprovido de consciência. Como se não tivesse conversa, né? O Marcão vai lá, decide e o Gerson vai atrás. E é isso, o Gerson é adulto. O Gerson não tem 15 anos, não é um atleta sub-15, sub-17. O Gerson avalizou todas as decisões do pai ali, foi uma coisa que ele não foi feito a contragosto. Agora, do ponto de vista de o torcedor rubro-negro, e é normal o torcedor do Flamengo tá chateado, o Gerson saiu do Flamengo e 6 meses depois está indo para outro clube que é um concorrente nacional do Flamengo. Isso chateia, mas dar esse peso todo, vilanizar o Gerson dessa forma, para mim é algo, além de contraproducente, e até olhando para a história do Flamengo, de preservar as memórias do Gerson, a história que ele tem no clube, é injusto porque ele não saiu dando prejuízo para o Flamengo. Pelo contrário, deu lucro, o Flamengo vendeu por mais caro do que pagou para ele voltar. De novo, tem que Foi tudo colocar, amarradinho. como diria um amigo meu, tem que colocar uns asteriscos aí, hein? Asteriscos aí. A diretoria do Flamengo baixou a multa para vender, então não tem santo na história. Exatamente, é a decisão da diretoria, que foi a antiga diretoria. Sim, não. Né? Não, foi do BAP. Foi do BAP, foi ano passado, foi do BAP. Então, Foi do BAP. por favor, né? Então, por favor. O antigo contratou ele. O antigo contratou ele. Exatamente. Então estão os dois aí. Agora, esta diretoria... O Bruno Spindler tá lá, pô. O Spindler, exatamente, e que foi fundamental aí para trazer o Gerson. É tetra brasileiro, ex-Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que